As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini, é uma leitura indispensável para qualquer pessoa interessada em entender os mecanismos psicológicos que influenciam o comportamento humano. O livro mergulha profundamente nos princípios que tornam alguém mais suscetível a dizer sim e nos ensina a identificar essas dinâmicas tanto para nos protegermos contra manipulações quanto para aplicá-las de forma ética em nossas interações pessoais e profissionais. Cialdini apresenta 6 princípios básicos de persuasão: reciprocidade, compromisso e coerência, prova social, afeição, autoridade e escassez. Ele explica cada um deles com uma riqueza de exemplos práticos, pesquisas científicas e histórias fascinantes que revelam como esses conceitos se manifestam no dia a dia. O autor não apenas descreve como esses princípios funcionam, mas também revela por que eles são tão eficazes em influenciar nossas decisões, mesmo quando não estamos conscientes disso. O princípio da reciprocidade, por exemplo, explora como nos sentimos compelidos a devolver favores, mesmo quando não pedimos por eles. Cialdini ilustra isso com exemplos de táticas comerciais, como amostras grátis, que criam um senso de obrigação no consumidor. O autor também destaca como podemos usar esse princípio em nossas próprias vidas para fortalecer relacionamentos e criar conexões mais significativas. Já o princípio do compromisso e coerência aborda como as pessoas têm uma tendência natural a agir de maneira consistente com o que disseram ou fizeram anteriormente. Cialdini mostra que, ao obter pequenos compromissos iniciais, é possível levar as pessoas a concordar com compromissos maiores posteriormente. Ele relata experiências curiosas, como campanhas de arrecadação de fundos ou marketing político, para demonstrar como esse princípio funciona em ação. A prova social, por sua vez, nos lembra de como somos influenciados pelo comportamento dos outros. Quando vemos que algo é amplamente aceito ou adotado, tendemos a acreditar que é a escolha certa. Cialdini analisa esse princípio à luz de fenômenos como a popularidade de produtos e o papel das opiniões de terceiros em nossas decisões de compra. Ele também explica como as pessoas podem ser levadas a seguir a multidão sem questionar, especialmente em situações de incerteza. O princípio da afeição ressalta a importância dos vínculos pessoais nas decisões. Tendemos a ser mais persuadidos por pessoas de quem gostamos ou com quem nos identificamos. Cialdini mostra como elementos simples, como semelhanças compartilhadas ou elogios sinceros, podem ter um impacto profundo na persuasão. Ele também alerta sobre como essa conexão pode ser explorada de maneira manipulativa por vendedores e propagandistas. A autoridade é outro princípio poderoso que Cialdini explora em profundidade. Somos mais propensos a seguir conselhos ou ordens de pessoas que consideramos especialistas ou figuras de autoridade. O autor descreve estudos fascinantes que mostram como uniformes, títulos e outros símbolos de autoridade podem influenciar o comportamento de maneira surpreendente, muitas vezes levando as pessoas a agir contra seus próprios interesses. Por fim, o princípio da escassez enfatiza como a percepção de que algo é raro ou limitado aumenta seu valor. Cialdini explica como essa tática é amplamente usada em vendas e marketing, com frases como últimas unidades disponíveis ou oferta por tempo limitado. Ele também reflete sobre como a escassez pode nos levar a tomar decisões impulsivas, ignorando uma análise mais cuidadosa. Uma das maiores contribuições do livro é como ele alerta para o uso ético desses princípios. Cialdini reforça que a persuasão não precisa ser manipulativa e que, quando usada de forma ética, pode fortalecer relações e criar resultados mutuamente benéficos. Ele convida os leitores a se tornarem mais conscientes desses princípios em suas próprias vidas, para que possam reconhecê-los e usá-los com integridade. Ao longo do livro, Cialdini também oferece insights sobre como se defender contra manipulações indevidas. Ele ensina a identificar os gatilhos psicológicos que nos tornam vulneráveis e fornece estratégias práticas para resistir a pressões externas. Esse equilíbrio entre aprender a persuadir e proteger-se contra a persuasão é um dos grandes trunfos da obra. As Armas da Persuasão não é apenas uma leitura para profissionais de vendas, marketing ou negócios. Seus ensinamentos se aplicam a todos que desejam melhorar suas habilidades de comunicação e influência. Cialdini apresenta um guia abrangente para entender as nuances do comportamento humano, destacando como pequenas mudanças na forma como nos comunicamos podem levar a grandes transformações em nossos resultados. A profundidade do livro vai além de técnicas superficiais, explorando a psicologia subjacente que nos conecta como seres humanos.
Ao compreender os fundamentos da persuasão, os leitores podem não apenas se proteger contra táticas desonestas, mas também se tornarem comunicadores mais eficazes e impactantes. É uma obra que abre os olhos para o poder sutil da influência e, ao mesmo tempo, encoraja um uso mais consciente desse poder. Robert Cialdini constrói as armas da persuasão com uma profundidade de análise que transforma conceitos aparentemente simples em insights poderosos sobre o comportamento humano. Ao detalhar os 6 princípios de persuasão, reciprocidade, compromisso e coerência, aprovação social, afeição, autoridade e escassez, ele guia o leitor por um caminho repleto de exemplos práticos e histórias cativantes que tornam a leitura envolvente e de fácil compreensão. Por exemplo, no capítulo sobre reciprocidade, Cialdini explica como esse princípio está profundamente enraizado em nossa cultura e psicologia, ilustrando como nos sentimos compelidos a retribuir favores, mesmo quando não pedimos por eles. Ele demonstra como empresas e indivíduos usam essa regra para criar laços de obrigação, seja ao oferecer uma amostra grátis de produto ou ao realizar pequenos gestos que geram um senso de dívida. Esse conhecimento, quando bem aplicado, pode ser uma ferramenta poderosa em negociações e no fortalecimento de relações interpessoais. Outro ponto de destaque é o princípio da autoridade, que explora como somos inclinados a confiar e seguir pessoas que aparentam ter conhecimento ou experiência em determinada área. Cialdini ressalta como elementos simples, como títulos, uniformes ou até mesmo o tom de voz, podem influenciar nossa percepção de autoridade. Ele alerta para o cuidado ao lidar com essas influências, especialmente em contextos em que a autoridade pode ser explorada de maneira indevida. O autor também mergulha na importância da aprovação social, revelando como somos influenciados pelo comportamento de outras pessoas, especialmente em situações de incerteza. Ele explora o impacto de fatores como o efeito de manada e a influência de testemunhos ou opiniões populares na formação de nossas escolhas, destacando como esse princípio é amplamente utilizado em campanhas publicitárias e estratégias de marketing digital. Além de desvendar os mecanismos que tornam cada princípio tão eficaz, Cialdini também traz um olhar crítico para os aspectos éticos do uso dessas táticas. Ele enfatiza que, embora a persuasão seja uma ferramenta legítima, deve ser empregada de forma ética e transparente, evitando manipulações que possam prejudicar os outros. O livro oferece ainda reflexões sobre como nos tornamos vulneráveis a esses gatilhos psicológicos em momentos de distração, pressa ou incerteza. Reconhecer esses momentos de vulnerabilidade é essencial para desenvolver uma maior resistência às influências indesejadas, e Cialdini apresenta estratégias práticas para ajudar os leitores a identificar e resistir a essas armadilhas. As armas da persuasão vai além de um simples manual de técnicas de influência. É uma exploração profunda e fascinante dos mecanismos que regem nossas decisões e comportamentos. Ao longo da obra, Cialdini conecta teoria e prática de maneira magistral, permitindo que o leitor não apenas compreenda os princípios, mas também aprenda a aplicá-los em situações do dia a dia. As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini, é uma obra essencial para quem deseja entender e dominar as dinâmicas que moldam o comportamento humano. Com uma abordagem clara, acessível e embasada em extensa pesquisa científica, o autor revela os mecanismos psicológicos que tornam a persuasão tão poderosa e presente em nosso dia a dia. O grande diferencial do livro está na sua aplicabilidade. Cialdini não apenas explica os princípios de persuasão, como também oferece exemplos práticos e estratégias para utilizá-los de forma ética, beneficiando tanto quem persuade quanto quem é persuadido. Além disso, a obra fornece ferramentas valiosas para reconhecer e resistir a táticas manipulativas, empoderando o leitor a tomar decisões mais conscientes e informadas. A relevância do livro vai muito além de profissionais de vendas ou marketing. As Armas da Persuasão é uma leitura indispensável para qualquer pessoa que queira se comunicar de maneira mais eficaz, construir relacionamentos sólidos e navegar no mundo moderno com mais confiança. Seja para aprimorar habilidades profissionais, melhorar interações pessoais ou simplesmente compreender melhor o comportamento humano, os ensinamentos de Cialdini são atemporais e transformadores. Recomendar este livro é quase uma obrigação para aqueles que buscam crescimento pessoal e profissional. Ele não só expande nossa percepção sobre a influência ao nosso redor, mas também nos incentiva a adotar uma abordagem mais consciente e ética na forma como interagimos com o mundo. As Armas da Persuasão é mais do que um manual de técnicas.
é um convite para compreender e dominar o poder da comunicação humana.